nós já vamos entrar nesse conteúdo. Quero que você entenda duas coisas. Nós vamos primeiro aprender e identificar o sujeito para depois nós classificarmos os predicados. Que os tipos de predicado são dois, nós vamos trabalhar só dois, que é o predicado nominal e o verbal, certo? Então, para a nossa aula, nós queremos iniciar lhe explicando os termos essenciais da oração. Os primeiros, nós vamos entender o sujeito e o predicado, que foi o que eu já lhe disse. Nós já vamos começar sobre isso. Eu quero que logo que você entenda que o sujeito, ele está presente em todo o período, viu? Todos na frase, no contexto, nas orações, nas músicas, nas poesias. E tudo que acontece à nossa volta, né, tudo que acontece no período, na frase, ela acontece por causa do sujeito. Porque ou o sujeito está praticando uma ação ou ele está sofrendo uma ação, viu? O sujeito, ele é o centro do assunto, ele é o centro do contexto, do conteúdo. O sujeito também, ele concorda com o verbo. Por exemplo, a menina estuda. A menina é só uma, tá no singular, estuda. O verbo estudar também está no singular. Tem que concordar. Agora, as meninas estudam, porque as meninas estão no plural e estudam também está no plural. Por isso tem que concordar, certo? O sujeito também é o ser de quem se diz algo. Eu já lhe disse, é o ser de quem se diz algo, é o sujeito que pratica uma ação, é o sujeito que sofre uma ação. Por isso tudo gira em torno do sujeito. Primeiro vamos identificar o tipo de sujeito. O tipo de sujeito, não. Primeiro vamos identificar o sujeito e o restante da frase vai ser predicado, certo? Então, olha, para nosso entendimento, eu quero que você analise uma coisa. Primeiro, você sabe como encontrar o sujeito? Pois eu vou lhe dar aqui 3 dicas. Se você seguir essa dica, você vai acertar e nunca mais vai errar. Primeira dica, leia a frase. Tem que ler o período todo. O que acontece? Muitos alunos, que não é o seu caso, não existe esse tipo de aluno aqui, muitos alunos, eles acham que o sujeito sempre está no começo da frase e na hora que ele vê, sem ler, ele já circula a primeira palavra. Agora imagine, ontem o homem chegou cedo. Aí se tem a primeira frase ontem, você vai circular e dizer ontem é o sujeito. Não, ontem não é o sujeito, ontem é advérbio de tempo. Não é porque ontem é a primeira frase que você vai achar, é a primeira palavra que você vai achar que é o sujeito, certo? Primeira coisa, leia, não tente adivinhar. Segunda, pergunte quem. Quando nós queremos achar o sujeito, nós perguntamos quem, perguntamos ao verbo, certo? Terceiro, circule o verbo, identifique o verbo, destaque, isole o verbo, porque todo o restante da frase vai ser predicado, certo? Vamos lá para a próxima. Vamos praticar. Olha aqui essa frase. O leitor confia na honestidade dos políticos. Você pergunta quem? Quem confia na honestidade dos políticos? Aí você vai destacar e é o leitor, ok? Então vamos agora praticar. Olha só, olha bem para esta frase aqui. A festa continuou madrugada fora. Leu a frase? Agora você pergunta. Quem continuou madrugada fora? Deixa eu destacar. Quem continuou madrugada fora? A festa. Você isolou o sujeito, identificou, pronto. Agora, todo o resto da frase vai ser predicado. O predicado, ou ele é nominal, ou ele é verbal. E eu vou já te dar uma dica. Anote isso aí. Toda vez que aparece verbo de ligação, o predicado é nominal. Professora, eu não me lembro mais o que é verbo de ligação. Tudo bem, eu vou colocar uma lista de verbos de ligação, os principais, vou colocar siglas para você aprender os verbos. E toda vez que aparecer esses verbos, você vai identificar como sendo o predicado nominal, certo? Entenda, predicado nominal é porque ele dá característica, viu? Ele caracteriza a frase, tá bom? Vamos lá, ao próximo. Encerrou satisfeita a reunião o diretor da empresa. Pergunte quem encerrou satisfeito a reunião. Opa, o diretor da empresa. Pronto. Tem o sujeito. Agora, qual é o predicado? Depois que você isola o sujeito, você já sabe que o predicado é todo o restante da frase. Mas para encontrar o sujeito, tem que perguntar quem. Pergunte ao verbo. Bateram no meu carro. Quem bateu no meu carro? Tá escrito sujeito? Não. Pois não tem sujeito. E agora? É o quê? Todo esse período aí, ele é predicado, certo?
Então, vamos lá para a próxima, nossa próxima página, gente. Olha, deixa eu apagar aqui. Então, revisando, você está lembrando que todo período que aparece, você vai ler, pergunta quem, depois que você pergunta quem, você vai isolar o sujeito, porque você vai descobrir que é um sujeito facilmente, do jeito que eu estou lhe dizendo. Olha aqui, letra D, E e F. Você vai fazer essas letras aí, pause o vídeo, faz do jeito que eu estou lhe dizendo, para você ver como é muito fácil encontrar o sujeito. Isola o sujeito e identifica o predicado, certo? Todo sujeito fica no início do período? Não, gente. Todo sujeito não fica no início do período. Pode vir no começo, no meio ou no final, certo? Então, olha só essa frase. O rapaz apaixonado enviou 100 rosas à namorada. Quem enviou rosas à namorada? O rapaz apaixonado. O sujeito está isolado. Todo o restante da frase vai ser predicado. Ou ele é nominal ou ele é verbal. Como é que eu vou saber se o predicado é nominal? Tá lembrando? Tem que ter verbo de ligação, tá bom? Eu vou já lhe dar a dica como é que aprende os verbos de ligação. Facílima. Houve fraude eleitoral no Paraná. Tem sujeito? Quem fez a fraude? Tá escrito aí? Não está escrito, não tem sujeito. Portanto, tudo isso aqui é predicado. Então, vamos aqui. Essas frases que eu coloquei aqui, eu quero que você analise todas elas, tá bom? Para poder você identificar os tipos de sujeito, ok? Você vai identificar o sujeito e tudo que ficar vai ser predicado, certo? Olha, agora, gente, eu quero que vocês também entendam uma coisa. Que o predicado, ele não tem sujeito no predicado, certo? Não tem sujeito. O principal do predicado é o verbo. Por isso que nós vamos estudar o verbo de ligação ou o verbo transitivo, certo? Já vou lhe adiantar. O verbo de ligação, ele vai fazer com que você encontre o predicado nominal. O verbo transitivo vai fazer com que você encontre o predicado verbal, ok? Então, vamos revisar. Como encontrar o sujeito? Tá lembrando como é que encontra o sujeito? Primeiro, você tem que ler a frase. Segundo, você pergunta quem? Quem praticou? Quem fez? Você vai lá e lê a frase e pergunta o verbo, tá bom? A menina viajou sozinha. Quem viajou sozinha? A menina. Você pergunta, isola, circula o sujeito e todo o restante da frase é o predicado, certo? Então, você já aprendeu como é que faz o predicado, como é que encontra o predicado. Isolando o sujeito, você encontra o predicado, certo? Então, aqui nós vamos encerrar essa primeira parte da aula, somente para lhe ensinar como é que você identifica o sujeito, como é que você isola o sujeito para poder todo o restante da frase ser predicado e ficar muito mais fácil para o próximo conteúdo, porque o próximo conteúdo nós vamos classificar o predicado, certo?